Capítulo 374. Lawrence sentou-se na mesa do café, incapaz de parar de pensar nas dificuldades da família Abraham ao longo dos anos. Desde que eles se dividiram em famílias menores e se estabeleceram em outros lugares, o controle do conselho de anciãos sobre os membros da família atingiu o fundo do poço. Um grande número de Abrahams recusou-se a avançar, a fim de evitar os efeitos da maldição. Portanto, muitos deles permaneceram na sequência 8 ou 9. Alguns nem tentaram se tornar Beyonders, desejando ser pessoas comuns com um certo conhecimento para viver uma vida calma e pacífica. O Conselho de Anciãos acreditava que isso era um ato de abandono da honra da família, mas não poderia ser duro com tais ações, pois era equivalente à autodestruição. Em tal situação, os escalões superiores da família Abraham começaram a pensar em introduzir mudanças. Eles imitaram o sistema de herança de professor-aprendiz da escola de pensamento da vida e treinaram membros não familiares, esperando que, uma vez que avançassem para se tornarem Beyonders de alta sequência, eles, por sua vez, seriam capazes de ajudar a família Abraham a lidar com a maldição que existia há cerca de 1500 anos e encontrar seu ancestral, Bethel Abraham, que havia desaparecido na Guerra dos 4 Imperadores. O plano começou sem problemas, e os aprendizes que não precisavam se preocupar com a maldição rapidamente se tornaram cada vez mais fortes sob o cuidado meticuloso da família Abraham. Dentro de um curto período de 10 anos, havia vários indivíduos fortes de sequência 5 entre eles, enquanto nenhuma pessoa entre os descendentes diretos da família Abraham era da sequência 6. O tronco da árvore era muito fraco, mas os galhos eram muito fortes, portanto, as sementes da tragédia foram plantadas e os ambiciosos aprendizes começaram a lançar seus olhos nos poderosos artefatos selados que a família Abraham possuía. Sua trama falhou, mas também resultou em sérias repercussões. Todos os não-membros da família na sequência 6 e 5 eram de opinião que suas posições dentro da família Abraham não combinavam com sua própria força, e que eles não eram confiáveis, impedindo-os de possuir certos artefatos selados. No processo de idas e vindas, com negociações difíceis e compromissos entre as duas partes, aconteceu um acidente. Um deles, o viajante Botes, foi atraído pelo verdadeiro Criador para se juntar à Ordem Aurora, o que levou a um terrível desastre. Neste desastre, os escalões superiores da família Abraham foram quase completamente destruídos. Mais da metade dos poucos e poderosos artefatos selados foram perdidos, e apenas 3 sobraram. Como resultado, o irmão de Lawrence, com quem ele compartilhava a mesma mãe, Richard, morreu. Botes não apenas se beneficiou muito com isso, mas também reuniu todos os ingredientes de Beyonder de que precisava e, com a ajuda do verdadeiro Criador, superou com sucesso os perigos e se tornou um semideus, tornando-se um dos 5 cavaleiros da Ordem Aurora, o Santo do Mistério. Após o desastre, o reconstruído Conselho de Anciãos da família Abraham refletiu sobre as ações dos últimos anos, mas não conseguiram encontrar uma solução para o problema. Emoções como negatividade, desânimo e desesperança envolveram os corações dos poucos membros remanescentes da família. Lawrence não queria ser colocado em tal ambiente ou enfrentar suspiros e emoções reprimidas todos os dias. Ele encontrou um motivo para deixar o Conselho de Anciãos e veio para Becklund para procurar seus outros irmãos, Laubero, que compartilhava a mesma mãe, e Sam, que não compartilhava a mesma mãe. Mas agora, de repente, ele percebeu que era o único remanescente da linhagem de seu pai. Ele já estava com quase 80 anos, e todos os seus filhos haviam morrido no desastre provocado por Botes. Apenas relembrar o passado o fez sentir tristeza do fundo do coração. A coisa mais dolorosa era que ele não podia ver a esperança de vingança, e ele não podia ver o alvorecer da glória de seu clã aparecendo mais uma vez.
Já estou muito velho e também já me machuquei antes. A menos que seja absolutamente necessário, não ousaria mais usar meus poderes de Beyonder, o que me faria perder o controle ou até mesmo causar a chegada da maldição. Qual é o futuro da família Abraham? Lawrence tomou um gole do café e caiu em um longo silêncio. Reticências. Ao retornar para sua casa alugada, Force imediatamente entrou no quarto e trancou a porta de madeira atrás dela. Sentou-se na beira da cama, acalmou a mente e sussurrou o nome honroso que representava a esperança e o futuro. O louco que não pertence a esta era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinza. Você é o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Desejo informá-lo sobre o que encontrei hoje. Conheci o irmão mais velho do marido da velha que me fez ser aprendiz. Ele parece ser um membro de uma certa família. Eu não mencionei nada relacionado ao misticismo, mas estou preocupado que ele tenha habilidades de adivinhação extremamente poderosas e seja capaz de descobrir toda a verdade. Reticências. Nesse momento, Klein estava acima da névoa cinza. Ele viu a estrela carmesim que representava a mágica se expandindo, ondulando enquanto ouvia as camadas empilhadas de apelos. Depois de descobrir os detalhes, Klein tocou na borda da mesa antiga e disse para si mesmo silenciosamente, que cautelosa, logo buscou a ajuda do louco. Além disso, seu palpite não está errado. A sequência 7 correspondente para aprendiz é astrólogo. Tendo recentemente lido o livro dos segredos completamente, ele rapidamente elaborou um plano que o ajudaria a interferir na adivinhação por meio de rituais. Devo dizer que, com o livro dos segredos e meu avanço para a sequência 7, estou me tornando cada vez mais divino quando estou acima da névoa cinza. Claro, por enquanto, ainda sou apenas uma casca vazia. Falando nisso, já atuei várias vezes na frente da senhorita Justiça e do senhor enforcado, enganando-os completamente. Por que não recebi nenhuma reação da minha espiritualidade? A velocidade com que digiro a poção não parece estar ficando mais rápida como resultado. Tem que acontecer no mundo real? Sim, pode ser que o aplauso deles, como público, tenha sido bloqueado pela névoa cinza, impedindo-os de me afetar diretamente. Assim como o eterno sol ardente e o verdadeiro Criador são incapazes de penetrar na névoa cinza para encontrar este espaço misterioso. Pelo que parece, a reação entre a névoa cinza e esse espaço misterioso é muito mecânica. Não é senciente o suficiente e carece de inteligência. No entanto, para mim, isso é realmente uma coisa boa. Em meio a seus pensamentos, Klein transformou seu conhecimento em um pedaço antigo de pele de cabra e o jogou na estrela carmesim que simbolizava a mágica. Uma névoa branco-acinzentada ilimitada de repente encheu o ar diante dos olhos de Force, e uma ilusória pele de cabra marrom amarelada desceu do céu. Quando ela viu as informações escritas nela, de repente se sentiu em paz. Com o Senhor Louco, o Sr. Lawrence certamente não seria capaz de obter as revelações corretas por meio da adivinhação. Force expressou sinceramente sua gratidão e se preparou ativamente para o ritual. Ela tinha visto muitos casos em que espíritos malignos faziam mal a outras pessoas. Na verdade, ela não confiava muito no louco, mas a maldição da lua cheia a forçou a confiar nele. Independentemente de quão ruins sejam as consequências, simplesmente perderei minha vida. Sem a ajuda do Senhor Louco, eu já teria perdido o controle durante a última lua de sangue e virado um monstro. Cada dia que vivo é um dia ganho. Isso tudo me foi dado pelo Senhor Louco, e ele pode retirar a qualquer momento. Bem, é melhor que não. Force respirou fundo e acendeu as 2 velas que simbolizavam o louco. Os passos iniciais do ritual não eram diferentes daqueles que ela havia dominado antes.
Isso continuou até que as velas fossem acesas e os óleos essenciais, extrato e pó de ervas fossem jogados no fogo. Quando a fragrância de uma serenidade etérea encheu a sala, uma névoa fraca e ilusória cobriu todo o altar. De acordo com o conteúdo da pele de cabra, Force rapidamente ajustou seu corpo e mente, entrou em cogitação e recitou o nome correspondente de o louco repetidas vezes. Esse comportamento monótono e repetitivo permitiu que Force, originalmente calma e relaxada, entrasse lentamente em um estado em que a mente estava em sono profundo enquanto sua espiritualidade se dispersava. Todo o seu ser estava grogue, mas ela manteve uma estranha sensação de lucidez. Ela sentiu como se seu espírito estivesse flutuando, movendo-se constantemente para cima. Isso era semelhante ao ritual de ato secreto que era formado com a ajuda de um objeto externo, mas era diferente em muitos aspectos. Esta era uma técnica da mediunidade e era usada para se comunicar com espíritos de nível superior. Em um extremo, poderia até permitir que um Beyonder viajasse pelo mundo espiritual sob o pretexto de manter uma lucidez especial. Alguns Beyonders que se especializaram em influenciar a mente chamavam isso de sonambulismo artificial. Eles poderiam usar técnicas como a hipnose para fazer as pessoas comuns entrarem nesse estado também. Dessa forma, uma pessoa comum pareceria estar em um sono profundo, mas seria capaz de responder a perguntas. Embora seus olhos e bocas estivessem fechados, eles podiam detectar a presença de vários corpos espirituais ao seu redor, assim, completando um certo grau de comunicação. A razão pela qual Klein não permitiu que Force usasse o ritual de ato secreto era que ele só poderia dar conhecimento ou efeitos diretos, como purificação ou corrupção, permitindo que a mente do alvo ganhasse uma experiência maravilhosa. Não poderia interferir na adivinhação ou em outros assuntos feitos por outra pessoa. Simplificando, o ritual de ato secreto afetava diretamente o corpo espiritual, a projeção astral, o coração do corpo da mente e o corpo etérico do alvo. Os estados positivos ou negativos relacionados foram removidos e, com o ritual de sonambulismo artificial, permitiu a Klein fazer algo indireto para lidar com qualquer interferência externa. Atordoada, Force sentiu-se voltando para o majestoso palácio antigo acima da névoa cinza, e ela viu o Senhor Louco sentado no alto, olhando para tudo. Klein olhou para a imagem da mágica projetada pela luz vermelha escura das estrelas. Ele pegou sem pressa uma estatueta de papel que havia encontrado antes de sua pilha de lixo no canto. Como um vidente que avançou 2 vezes, ele tinha muitas maneiras de interferir na adivinhação dos outros, então não precisava contar com itens místicos para ajudá-lo. Neste momento, devido aos efeitos do ritual, o misterioso espaço acima da névoa cinza começou a tremer levemente, e parte do poder fluiu devido à perturbação. A mão esquerda de Klein pressionou a carta do Imperador das Trevas na superfície da longa mesa de bronze, conectando-a com seu próprio corpo espiritual e elevando-se a um nível superior. Isso aumentou seu nível, assim como nas vezes anteriores. Ele usou o amuleto do sol ardente e o apito de cobre de Azik para solidificar seu corpo espiritual. Então, com um movimento do pulso direito, jogou fora a estatueta de papel. A estatueta de papel de repente aumentou de tamanho e, em suas costas, 12 pares de asas de anjo negro que foram cortadas em papel cresceram. As penas eram vivas e realistas. O anjo de papel perfurou a luz vermelha escura e se sobrepôs à figura ilusória da mágica. Sem qualquer aviso, começou a queimar e desapareceu completamente. A meia acordada Force parecia ver um anjo majestoso e digno enquanto envolvia camadas sobre camadas de asas negras como o breu ao seu redor. Após um período de tempo desconhecido, Force acordou repentinamente de seu estado de sonambulismo artificial.
À sua frente estavam apenas as 3 velas queimando silenciosamente no altar e a névoa que permeava toda a sala. Na ponta de seu nariz estava a fragrância familiar de serenidade etérea. Anjo. Force estava tão perdida em seus pensamentos que momentaneamente se esqueceu de terminar o ritual. Ponto.